Você é amado ou rejeitado? Quero mostrar para você o maior amor de todos. Olá, meus queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. E aí, você é amado ou você é rejeitado? Quero meditar com vocês no texto da Palavra de Deus, que muitos dizem que é o texto mais conhecido da Bíblia. Alguns usam a expressão que ele é o texto áureo da Bíblia. Se toda a Bíblia se perdesse, quem nunca ouviu isso, e sobrasse apenas esse verso, seríamos capazes de entender o amor de Deus e entender também a salvação que Ele deu a cada um de nós. O texto, como você já sabe, ou já deve ter adivinhado, é João, capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei quantos de vocês já receberam uma demonstração de amor, uma cartinha da pessoa amada, um cuidado, um carinho, uma palavra especial, e como isso faz bem para o nosso coração. Quantas pessoas nesse momento devem estar lamentando por nunca terem recebido nenhuma prova de amor? Na verdade, elas já receberam. Talvez não tenham entendido ou não saibam, mas o Senhor nos deu a maior de todas as provas de amor que podem existir. A palavra de Deus nos diz nesse texto: porque Deus amou o mundo. Eu amo perceber o amor de Deus nesse texto, perceber o amor de Deus no sacrifício de Jesus. Nosso Deus poderia ter nos ignorado, nosso Deus poderia ter nos criado e nos abandonado à própria sorte, diante de uma humanidade tão pecadora, diante de pessoas que não querem mais saber dele. O Senhor poderia ter nos deixado à nossa própria sorte. E se isso acontecesse, estaríamos todos caminhando rumo a uma perdição eterna. Uma vida sem Cristo significa uma vida após a morte sem Cristo também. Então, a palavra de Deus nos diz que Deus olha para essa situação e decide nos amar. E a quem Ele ama? A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Deus olha para cada um de nós, olha para cada necessidade, olha para cada indivíduo e decide nos amar. Eu não sou merecedor desse amor, e provavelmente você também não é. Somos pecadores, praticamos, pensamos e falamos coisas que desagradam a Deus. A nossa caminhada nos levava rumo a uma perdição eterna, mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos amou. E nos amou de uma tal maneira, Ele nos amou de uma maneira tão intensa, com uma força tão grande, que a palavra de Deus nos diz que Ele dá o seu único Filho por amor a nós. Eu provavelmente conheço alguns de vocês e provavelmente amo uma boa parte de vocês por conhecê-los. Mas eu vou ser bem sincero para você. Se um bandido colocasse a arma na cabeça do meu filho e falasse assim: olha, eu vou matar ele, a não ser que você permita que eu mate essa pessoa que está assistindo. Eu sinto muito em me informar, mas você morreria. Eu jamais daria a vida do meu filho em troca da sua. Mas o amor de Deus foi tão grande por nós que foi exatamente o que Ele fez. Ele entrega Jesus na cruz para morrer pelos nossos pecados. Algumas pessoas questionam a existência de Jesus ou a fidelidade dele diante do fato de que Jesus não atende todas as suas necessidades. A gente ora, às vezes, pedindo alguma coisa e o Senhor não nos dá. A gente pede e clama por algo que a gente necessita muito e parece que Deus não está nos ouvindo. Mas eu quero dizer que a sua maior necessidade, a maior carência que você tinha, o maior perigo que você estava sofrendo era a condenação, e por ela, Jesus pagou o preço. Pode ser que Jesus diga não para você em muitos momentos da sua vida, mas Ele disse sim para você quando criou esse novo e vivo caminho, que é Jesus, sacrificado pelos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, pagou o preço que nós merecíamos pagar, sofreu para que nós não precisássemos sofrer uma condenação eterna. A palavra então nos diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça. Perceba, Deus amou o mundo inteiro, mas não são todos que vão receber a salvação. Não são todos que vão morar no céu. A palavra de Deus nos diz, para que todo aquele que nele crê. Você precisa acreditar. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, que Jesus pagou o preço por você, que o pecador era você, era eu, mas Jesus sofreu e morreu em nosso lugar. Você precisa acreditar nisso. Se você acreditar nisso, você vai ter a vida eterna. Uma das notícias mais maravilhosas do mundo é que Jesus morreu no seu lugar. E uma das mais tristes é que um monte de pessoas ainda assim será condenada, mesmo Jesus já tendo pago o preço pela salvação dela, porque não creem. Eu quero te convidar a crer. Talvez você esteja vendo esse vídeo e você já seja até crente, mas eu não estou perguntando se você é crente ou membro de uma igreja. Eu estou questionando se você crê em Cristo, se Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Porque se não for, você pode ser membro de uma religião há muitos anos, mas nunca ter tido um encontro verdadeiro com Cristo. Agora, se você não é membro de igreja nenhuma, está vendo esse vídeo, eu quero lhe convidar a fazer essa oração comigo, entregando a sua vida a Cristo Jesus. Feche seus olhos e ore de todo o seu coração. Querido Deus, eu te entrego a minha vida. Eu entendo, Senhor, o seu sacrifício na cruz por mim. Eu entendo, Senhor, a necessidade do Senhor ter vindo e morrido na cruz pelos meus pecados. E eu quero, Senhor, reconhecer o Senhor como meu Deus, como meu Rei e como meu Salvador. Entra na minha vida, que o Teu Espírito Santo habite em mim, que eu possa, Senhor, viver como um discípulo do Senhor a cada dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz, queridos. Um grande abraço a todos e fiquem com o Senhor Jesus.